Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Fé e Girassóis. E hoje eu quero compartilhar uma das minhas experiências que eu tive com Deus lendo a Bíblia. Por isso hoje nós vamos falar sobre medo de Deus. Eu quero começar esse vídeo já trazendo para vocês o contexto da história que eu estava lendo na Bíblia que me fez passar por essa experiência. Eu estava lendo Números, capítulo 16 nesse momento. Ali sobre a história de Corá, aquele homem que desafiou Moisés, e não só Moisés, também a ordem divina, porque Deus havia colocado Moisés na liderança e Arão também, e por isso Corá estava ali sentindo uma inveja e começou uma revolta contra os dois. Então, lendo o capítulo, quando eu cheguei ali nos versos 31 a 33, eu vou ler para vocês agora, para vocês entenderem mais ou menos. Verso 31. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Ele e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. E ainda o verso seguinte diz que todos os que estavam ao redor fugiram deles, porque também não queriam ser tragados junto com eles pela terra. Eles fugiram de medo dos gritos que ouviam e tal. Quando eu terminei de ler essa parte, meus olhos já estavam todos lá, assim, lacrimejados, minha face já estava toda molhada. E eu senti um tremendo medo de Deus. Isso me marcou porque não fazia sentido na minha mente com outros versos que eu havia lido da bondade de Deus, como por exemplo lá em Salmos 45, 9, que diz que o Senhor é bom para todos. Em outros versos que vão exaltar a bondade, a misericórdia e a graça que Deus tem para nos oferecer. Sem contar que a gente também lê na Bíblia que é da vontade do Senhor que todos sejam salvos. Então, por que a gente lê certas partes na Bíblia em que mostra que Deus foi assim, curto e grosso e agiu prontamente em acabar com a vida de alguns? E eu lembro que quando eu terminei de ler, eu não apenas fiquei chorando, mas eu peguei minha Bíblia, coloquei de lado e deitei na minha cama, naquela posição que a gente se encolhe todinho, sabe? E fica de lado. E nesse momento eu comecei a falar para Deus e dizer para Ele como eu estava me sentindo. Eu comecei a dizer para Ele que eu estava com medo dele. Eu comecei a dizer para Ele que eu não entendia. E comecei a sentir medo de que Ele pudesse fazer qualquer coisa comigo também, quando eu errasse, quando eu não obedecesse alguma coisa que Ele tem já demonstrado pra gente na própria palavra dele. E nesse momento não foi apenas uma questão de eu ler algo na Bíblia e sentir medo, mas também eu pude entender que isso tem muito a ver com a forma que a gente é criado. Se você for criado em um contexto de muita rigorosidade e tem que fazer desse jeito, se não fizer não é suficiente, tem que fazer o que é certo, se não fizer você vai sofrer as consequências, é a forma como a gente acaba se relacionando e também vendo a paternidade de Deus com a gente. Ao abrir o meu coração para Deus, conversar com Ele e dizer o que eu sentia, e até mesmo questioná-lo e perguntar-lhe: por que, Senhor? Por que o Senhor fez isso? Ou por que o Senhor age dessa forma com alguns? Vai agir assim também comigo? Bem, eu só posso dizer que o que eu senti depois foi uma paz tremenda e um amor que me acolhia.
Era como se Deus estivesse curando a minha ferida de ausência paterna, ou sei lá, ou de uma educação rigorosa, em que não estou aqui dizendo que meus pais foram terríveis, não é isso. Estou dizendo que todos os pais erram em algumas situações e acabam gerando ali alguns traumas pra gente, né, no nosso crescimento. A gente não entende algumas situações e acaba deixando feridas que nos afetarão no futuro, nas nossas escolhas. E como eu disse antes, como a gente se relaciona com Deus também. A palavra de Deus diz em Hebreus 13, perdão, não é Hebreus 13 não, é em Hebreus 4 verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A leitura da palavra de Deus não é como uma leitura de um livro qualquer, que você lê, aproveita o que tem ali e segue sua vida. Não, a palavra de Deus, quando lida na forma de buscar transformação, buscar entendimento do que o Senhor quer nos ensinar, pode gerar na gente sentimentos, sensações e até mesmo trazer à memória algumas coisas que a gente viveu que antes a gente nem lembrava. E nesse momento que eu estava passando por esse processo de sofrer, de chorar diante de Deus após ler a palavra dele, era como se a palavra dele estivesse trazendo à minha memória alguma coisa que nem eu mesma conseguia pôr em palavras, sabe? Isso me mostra que a palavra de Deus, ela penetra no nosso inconsciente, naquilo que já foi esquecido. E ela pode trazer cura. Porque no momento em que eu chorava, eu abri o meu coração a Deus, pedindo a Ele que me explicasse o que estava acontecendo, que nem eu mesma sabia, porque estava tão aflita. E após expressar a Deus o que eu sentia cura. Eu sentia a bondade e o amor dele me abraçando. Era como se eu sentisse um abraço. E eu senti paz. E o soluço foi baixando, as lágrimas foram secando. Eu espero que você viva grandes experiências com Deus. E uma coisa que eu gostaria de pontuar também é que isso começou a acontecer porque eu cresci num ambiente cristão. Já dentro da igreja eu cresci, né? Na minha vida toda. Porém, eu não lembro de uma época em que eu decidi ler a Bíblia por completo e chegar até o final. Porém, desde o início desse ano, eu tomei a decisão, junto com outras amigas, de que a gente leria a Bíblia inteira em um ano. E essa está sendo a minha primeira experiência de eu não ler apenas um capítulo por dia ou um verso por dia. Você não ganha muito da palavra. E eu quis ir um pouco além. Então eu comecei a ler, decidi que eu leria 5 capítulos por dia. E quando a gente lê 5 capítulos por dia, parece que uma história vai se conectando com outra e vai fazendo mais sentido. Porque quando a gente lê apenas um capítulo, parece que a gente corta o limiar, o linear do contexto e deixa só para outro dia. Aí quando a gente pega no outro dia, parece que a gente já esqueceu o que leu no dia anterior. Então, quando você lê 5 capítulos, parece que você passa ali um tempo meditando naquilo que tem uma construção lógica. E aí eu comecei a ver que Deus estava agindo através da minha vida, através da palavra dele, vivificando a palavra dele na minha vida. E eu ofereço para você esse mesmo desafio, de se comprometer com a palavra, com a Bíblia, não apenas com versos bíblicos, mas se desafiar a ir um pouco além. Um capítulo por dia
Isso é você que vai decidir. Eu quis essa experiência e tá sendo uma experiência tremenda. E eu espero que você sinta a paz e o amor de Deus, entendendo em que no momento em que você estiver lendo a sua palavra, se algo vier à tua memória, leve isso em oração para Deus. Mesmo que doa, pergunte, questione a Deus. Abra teu coração e Ele vai te responder. Mesmo que não seja em palavras ou que não faça sentido, a paz vai chegar no teu coração. Porque Deus se importa. Porque Deus é bom. Eu quero orar por você agora. E eu espero que Deus fale contigo também. Querido Deus, tem coisas na vida que acontecem que não foram planejadas pelo Senhor e o Senhor nunca sonhou que nós vivêssemos. Porém, como a gente vive em um mundo cheio de pecado e caído, acaba que nós somos levados nessa enxurrada e a gente se fere. Mas a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia é tamanha que até mesmo as nossas dores, nossas cicatrizes, o Senhor usa para a tua glória e tua honra. E aqui está essa minha história que eu estou expondo. Para a pessoa que vai ouvir esse vídeo, não sei. E o Senhor conhece o coração dela. Eu te peço, Senhor, que a tua palavra vivifique na vida dela e que separe pensamentos, que separe lutas, que separe dores, que separe tudo do que é podre, do que não é bom, do que é sagrado, do que é bom, do que é cura. Vivifica essa pessoa, Senhor. Traz a cura. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.